Em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir nesta terça-feira uma série de regras para as eleições municipais deste ano. Entre os assuntos estão normas sobre o registro de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e fake news na eleição. O debate inclui ainda a regulamentação do uso de inteligência artificial pelas campanhas. O tema será abordado na quinta-feira, último dia das audiências públicas. De acordo com o texto apresentado pelo TSE, os candidatos que usarem inteligência artificial terão de deixar explícito o uso da tecnologia para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou ainda sobrepor imagens ou sons. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Começamos nossa rodada de análise e comentários com você. As audiências do TSE estão sendo transmitidas aí pelo canal do Tribunal Superior Eleitoral no YouTube, estão sendo conduzidas pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Hoje, por exemplo, na audiência que ocorreu na manhã desta terça-feira, participaram então o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, ministro da Defesa também, José Múcio, e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E a sessão conduzida pela ministra Carmen Lúcia, aquela do Cala a Boca já morreu, em 2016, e que em 2022 apoiou a censura descarada no Brasil. A censura. Um documentário foi censurado antes de ter ido ao ar. Nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo de ditadores e tantos outros absurdos. O curioso é que nos nomes que você leu, Paula, ministra Carmen Lúcia, outros ministros ali, muitos que direta ou indiretamente apoiam a teoria do golpe, né, em 8 de janeiro, ali do lado deles o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que explicitamente disse: não houve golpe no 8 de janeiro, houve uma baderna generalizada, vandalismo. E aí, Paula, olhando para frente, pelo que o TSE está propondo, como é que vai ficar a discussão sobre o que é fake news? Porque a ministra Rosa Weber diz que foi golpe, outros do governo dizem que foi golpe, mas um ministro do atual governo diz que não foi golpe. Quem vai ser punido para dizer se foi golpe, se não foi golpe? Porque entre o espectro da discussão que você disse, o TSE quer discutir regras. Eu já leio isso mais como impor, porque o TSE não discute nada, eles impõem, eles são um puxadinho do que é hoje a ditadura do atual Supremo Tribunal Federal. E, de novo, não adianta falar que nós estamos criticando a instituição Supremo Tribunal Federal, importantíssima para a nossa República, mas essa composição está, de fato, estragando o que a instituição representa para a nação. Depois eles dizem o que é fake news. Mas o que é fake news? Nós entendemos que em 2022, olhando para o passado, fake news é tudo aquilo que eles não gostam de ouvir, de discutir, de debater. Eu até apoio que o uso da inteligência artificial ela tem que ter o disclaimer, né? Tem que avisar, sim, olha, isso aqui é inteligência artificial. Isso eu concordo. Agora, nesse balaio de fake news, nós sabemos muito bem que cabe absolutamente tudo, inclusive fatos verdadeiros. Silvio Navarro, muito boa noite. Essas audiências, então, que estão ocorrendo no TSE em Brasília, começaram hoje, vão até quinta-feira, estão sendo conduzidas pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Um dos temas, dos grandes temas, é a questão do uso da tecnologia e da inteligência artificial nas campanhas. E nós bem sabemos que hoje o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, é um grande defensor da regulação dessa tecnologia para a campanha eleitoral, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana, boa noite, Piotr, mestre Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha.
Olha, estamos em 2024, o ano está começando, é um ano de eleição, né? Ano par, ano de eleição no Brasil. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral poderia iniciar esse semestre fazendo uma autocrítica. Poderia começar o ano relembrando tudo o que fez na eleição majoritária do ano passado, eleito presidente da República, governadores, deputados, federais, estaduais, senadores, fazer uma grande autocrítica sobre o que esta corte administrativa considerou, por exemplo, fake news. Fake news só para um lado, só para um espectro da política brasileira, só foram punidos perfis identificados com rosto de políticos, youtubers, jornalistas, artistas do campo da direita. Se fosse, então, alguém defendendo na época da campanha, porque é permitido defender o voto no período eleitoral, não é mesmo? Defendendo, então, o voto em Jair Bolsonaro, provavelmente teve o perfil censurado. E por que no outro campo, no campo da esquerda, os lulistas não foram perseguidos, não foram punidos, não foram tratados com o mesmo rigor? Basta iniciar o ano assim, aliás, pelas mãos da ministra Carmen Lúcia, e nós aqui relembramos essa cena de outubro de 2022 muitas vezes. Foi quando esta Corte Superior Eleitoral, algo que só acontece aqui no Brasil, né? Não é mesmo? Ela disse, olha, parece censura, vamos falar a verdade, é censura, mas nós vamos praticar só dessa vez a censura cirúrgica contra uma produtora, e depois isso foi estendido para outros perfis. Poderia começar assim. Sobre inteligência artificial, concordo com a Ana. É preciso ter disclaimer, é preciso entender primeiro como vai funcionar a inteligência artificial dentro daquilo que o guarda-chuva de uma campanha eleitoral comporta. E por fim, em relação aos participantes, José Múcio Monteiro estava lá, ministro da Defesa. Vamos lembrar que os militares foram afastados pelo atual presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, não quer mais a presença do Exército falando sobre eleições. E a ministra das Mulheres também estava lá? Pois bem, ela poderia debater por que todas as eleições, tanto faz, eleições municipais ou eleição nacional, a tal cota de participação da mulher é sempre fraudada. Os partidos buscam laranjas porque não há mulheres que querem se candidatar a cargos eletivos. Isso é sempre um escândalo, mas um escândalo abafado, porque escândalo de verdade hoje na corte faz parte aí dos inquéritos sem fim. Adalberto Piotto, muito boa noite. O que a gente pode esperar aí dessa semana de audiências públicas para discutir regras eleitorais comandada aí pela ministra Carmen Lúcia? Paula, boa noite. Augusto, Ana Paula, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Eu gostaria que o Tribunal Superior Eleitoral só garantisse 3 questões constitucionais. Primeiro, o direito, claro, inequívoco à liberdade de expressão. Não foi bem o que aconteceu na última eleição. Agora, uma proibição. A proibição da censura prévia, também uma garantia constitucional. Não foi bem isso que aconteceu. O Silvio acabou de narrar o caso, inclusive, envolvendo a ministra Carmen Lúcia. Censura prévia até segunda, depois tudo bem. Quer dizer, não, a Constituição não faz esse tipo de concessão temporal. Aliás, uma Constituição não é temporal. Uma vez homologada, uma vez aprovada, uma vez determinada, uma vez escrita, aprovada, sancionada, acabou. É a Constituição. A outra coisa é a vedação ao anonimato. Tudo isso são garantias constitucionais. Tudo. Os 3 pontos. Mas vamos lá. A transparência no caso do uso de inteligência artificial, tudo bem, é uma inovação. Hoje se tem inteligência artificial, transparência é legítimo, ainda mais para um debate político. Mas vamos lá. Haverá permissão clara, baseada na liberdade de expressão, de expor fotos e fatos históricos envolvendo políticos? Porque não foi bem isso que aconteceu. Quantas vezes o TSE proibiu que se expusesse as amizades do presidente Lula com ditadores latino-americanos? Caso de Ortega, caso de Fidel Castro. Esse tipo de coisa, essas garantias que nos pareciam completamente pacificadas, compreendidas, entendidas pela população, pelos candidatos e que, obviamente, eram motivo de uso de campanha,
Tudo isso era garantido. Mas não só garantido, porque parece que a garantia não basta. O entendimento também era pacificado. O TSE fez uma revolução no entendimento da Constituição e não foi positivo. O TSE, que deveria pacificar, dar segurança ao processo, gerou uma série de inseguranças, sobretudo quando um lado dizia determinada coisa, porque o outro continua com o entendimento pacificado. Quer dizer, vale para uma, não vale para outra. Não, isso não é justo. Isso não é constitucional. Daí, com relação às inovações da eleição, são coisas novas, podem ser discutidas, tudo bem, eu compreendo, mas eu só quero me ater a essas garantias constitucionais. Eu preciso que o TSE garanta essas condições que estão previstas na Constituição. Vou repetir. Liberdade de expressão. Aliás, artigo 5º, cláusula pétrea. Vedação ao anonimato e proibição de censura prévia, que o próprio TSE deu um exemplo muito ruim em relação a isso. A partir daí, transparência com uso de inteligência artificial e, claro, a permissão para expor fatos e fotos de políticos do passado durante um processo eleitoral é o mínimo que se pode esperar. Então, eu confesso que eu tenho muito temor de quais serão as decisões do TSE. E eu estou usando o próprio TSE para gerar esse temor em mim, para justificar esse temor. Eu espero que volte às trilhas da constitucionalidade e da pacificação do que já era pacificado. Só isso. Perfeito. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite. Os colegas aqui lembraram de alguns fatos do TSE e vale também recordar aquela resolução que foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral entre o primeiro e o segundo turno das eleições lá de 2022 para acelerar a remoção de conteúdos falsos, de fake news, de desinformação das redes sociais, né? Concentrou um poder quase que absoluto nas mãos de ministros do TSE durante a campanha, né, Augusto? Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, Silvio, meu irmão, grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, aqui está aí um assunto de que eu entendo, tá? É num banco arrogante, não, mas eleição municipal, isso eu vivi. Nasci no meio de campanha eleitoral, cresci no meio de campanha eleitoral e eu dou um conselho aqui ao TSE, não se meta nessa. Não se meta nessa, é completamente diferente da eleição de presidente e governador, porque aí é fácil você escolher alguém para torcer e favorece esse cara, como eles fizeram. O Lula era o candidato do TSE, tá bom, então tudo que o Bolsonaro fazia, ou alguém ligado ao Bolsonaro, já não é proibido. Não pode dizer que o Lula é amigo de ditadores, não pode dizer que o Lula é ladrão, ex-presidiário, não pode. No interior, parem de simular produtividade para explicar por que o TSE funciona até em ano não eleitoral e vai cuidar da vida. A vara criminal do Alexandre de Moraes tem 2.000 casos para resolver, fora os outros casos que dormem no gabinete. Tem muito trabalho por lá e essa turma está lidando com questões que são perfeitamente solucionáveis pelo juiz da comarca e pelo promotor. Basta que o promotor e o juiz acompanhem e registrem a irregularidade, encaminhem os processos que os candidatos sempre abrem, os que perdem, denunciam alguma irregularidade e vida que segue. Vai para a segunda instância, tá? E para com isso. Porque vamos lá, se eles se guiarem pelos critérios usados na campanha passada, eles vão tentar salvar o PT, na prática, do fiasco que marcou a última campanha municipal do partido. Só. Porque os outros candidatos não se confundem com partidos e a campanha não é nacionalizada. Você tem cidades maiores, né? São Paulo, por exemplo, um candidato vai usar o prestígio, tentar usar o prestígio do Bolsonaro, outro vai tentar usar o legado aí do Lula. Mas nas cidades pequenas, as menores, que são a maioria, mas imensa, né, dos colégios eleitorais, isso aí não existe. Não existe. Os candidatos a prefeito não tocam no nome do presidente, apesar da polarização. A campanha disputada, ali sim,
em torno de programas de governo, o que é que vai fazer com um determinado problema visível, palpável pela população. Então, eles estão tratando de criar a inteligência artificial, trata da burrice real que marcou a última campanha e não se metam nessa. Quantos eleitores brasileiros são preocupados com a inteligência artificial ou são informados sobre isso? Não sabem o que é. Nem eles sabem. Nem eles sabem, eles supõem que pode ser usado para isso. Parece assim, né? O TSE, em vez de cumprir a TSE e o Supremo, em vez deles guardarem a Constituição, eles ficam pressupondo que serão cometidos crimes ainda inexistentes para punir alguém. Para com isso. Para com isso. Eles já estão reunidos agora, quando nem marcaram data de convenção na maioria das cidades, onde os partidos, né, na eleição passada, eles sabiam quais partidos perseguir. E na eleição de agora? A gente comenta aqui, o que eles vão fazer com a gente? Se a gente resolver comentar a eleição, como é que é onde está o Silvio Navarro, não vamos identificar, está numa cidade menor. Aí o Silvio Navarro, como é que está a eleição lá? Ele fala alguma coisa do prefeito, eles vão punir o Silvio? Mas não sabem quem é, às vezes pode não saber quem o prefeito apoia, não está apoiando nenhum candidato, não se apoia do prestígio de nenhum nome nacional. Então, o que me preocupa não é a inteligência artificial, repito, é a falta de inteligência real e de sensatez do Supremo e do TSE. Paula. Oi, Ana. Só pegar um gancho muito rápido disso que o Augusto Claro. trouxe, não custa lembrarmos que o Deltan Dallagnol, o prefeito, um dos deputados mais votados, né, do estado do Paraná, ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral depois que o Tribunal Regional Eleitoral liberou absolutamente tudo da campanha dele, disse ele está limpo, pode concorrer normalmente. Então, já que o TSE quer entrar nas eleições municipais e estaduais, então vamos acabar com os TREs, salvar o dinheiro das pessoas do Estado, acaba com o TRE, não tem que ter TRE, joga tudo no colo do TSE, porque hoje os tribunais regionais eleitorais não vão servir para praticamente mais nada.